autores ruins. Eu escrevo porque a vontade de gritar, às vezes, né, pede para alguns autores, digamos assim, esboçam no papel e joga para fora para ver o que bicho vai dar, né? Eu tenho feito isso durante a minha vida. E uma das coisas que você colocou, eu vejo que o Grito foi um trabalho que você fez, onde você deu de presente, dentro do trabalho, um trabalho social que você vem fazendo, e teve uma resposta muito grande. Pessoas comuns, pelo meu ver. Pessoas que não tem nada a ver com teatro, não tem nada a ver com... Mas tem a vida, tem uma história, né? Tem uma vontade de crescer, de querer ser gente. E o que eu vejo que falta, por exemplo, para alguns autores, pessoas que querem se formar em dramaturgia, querem ser autores, falta exatamente o que você acabou de fazer. Te pergunto, por que é tão difícil pessoas capacitadas que venham grandes autores não podiam oferecer um pouco mais, formar um pouco mais desses autores novos, né, capacitando de que maneira? Com custo mais barato, com materiais mais acessíveis às pessoas? É porque eu não entendi a pergunta. A pergunta seria formar esses novos autores, né, com custo mais barato, com material também mais barato, claro. Mas em que sentido formar autor com material? Isso que eu não entendi. Eu te digo da seguinte maneira, hoje para você formar, são poucas pessoas que formam, na realidade, e quando formam é um custo muito alto para você pagar um curso, para fazer... Mas agora eu entendi. Entendeu? Mas eu não acredito que se forme um autor. O autor se forma por si só. É a intenção. Eu não posso simplesmente entrar num curso aqui, ficar um ano e vou sair autor. Por mais que eu entre num curso e eu aprenda assim, vamos trabalhar novela literária, vamos trabalhar um conto, qual é o peso e medida, quais são os desdobramentos, de que maneira eu estabeleço isso. Vou trabalhar uma novela literária, o que eu vou fazer? Por mais que eu tenha a dramaturgia, para quantos personagens, para como é que se desdobra, o que é conflito interno, o que é conflito externo, o que é ambientação. Isso, por mais que você ouça, não entra. Ou se entra superficialmente. Eu acredito que a capacitação, eu acredito, na verdade não é o que é. Eu penso que, porque se fosse assim a capacitação, vulgarmente falando, eu pego uma caneta de ouro e te dou e falo, é a melhor caneta, pode escrever o melhor texto. Não seja isso. Creio eu. Eu penso que essa capacitação, essa formação, ela é de base. Você quer escrever teatro, vamos supor, vai ter que ler teatro, vai ter que ir ao teatro e vai ter que começar a desenvolver e escrever para você entender se aquele personagem está verossímil, se sua história é crível, se os desdobramentos, se existe conflito, porque o que move uma ação dramatúrgica é o conflito. E esse conflito tem que ser conflito externo, que é aquilo que eu vou apresentar para o público, e conflito interno, que é o que me move, que é o que me move na vida também. Isso tudo eu tenho que aprender empiricamente. Eu tenho que aprender através das minhas experiências e através das leituras e com poder de observação. Então eu penso que daí sim essa formação é um custo alto e muito alto, porque você dedica a vida a ela. Não tem como eu dedicar 3 anos a isso. Vamos pensar que eu tenho me dedicado à escrita há 20 e tantos anos. Diariamente. Eu fiz os cursos. Fiz graduação de cinema, pós-graduação em roteiro para cinema, pós-graduação em dramaturgia, pós-graduação em psicanálise. Eu sou pesquisador da psicanálise, Freud e Lacan, teoria literária. Mas será que os cursos me deram alguma coisa? Ou será que eu me dei alguma coisa a partir dos cursos? Mas ele te deu uma base. Me dá um caminho, mas neste caso são cursos muito mais amplos, né? Mas na escrita como um todo, eu penso que não, porque eu não vou falar o nome dos cursos todos, mas
O que você aprende com o curso de roteiro para cinema? Eu vou além. Eu tenho então em você um intelectual formado com muito conteúdo. É mais fácil eu pegar você e falar, bom, agora nós vamos escrever para cinema. Vai ser assim, as técnicas cinematográficas são essas, você vai trabalhar com cenas curtas, é mais imagem, menos fala, é tudo ampliado, tarari, são muitos cortes, tarari, eu vou te ensinar um pouco o que é grua, o que é traveling, o que é não sei o que, pá. Com esse mesmo conteúdo agora você vai escrever para teatro, nós vamos trabalhar 60 minutos, são 3 atores, o conflito é isso, nós vamos desenvolver isso cenicamente, vamos ter um jogo de ator, a gente vai trabalhar com luz, com público, e é sempre mais. Ou não, nós vamos escrever para a televisão. São 3 ganchos, agora são 3, 4 ganchos, são 220 capítulos, nós vamos trabalhar com 56 atores, vamos trabalhar núcleo A, núcleo B, núcleo C. Você tem o conteúdo, agora eu vou te enquadrar. É mais fácil ter um homem intelectualizado, enquadrado, do que um cara que sai de uma forma e é vazio. Porque no final das contas, a técnica sem o conteúdo não serve para nada. Então, quando eu penso em formação, o curso pode te dar a técnica. Sim. Mas e o conteúdo? O conteúdo, por isso que talvez seja muito caro. Porque o conteúdo é a vida inteira. Você vai ter que ler, você vai trocar aquele feriado de 7 de setembro para ir para o Guarujá com a sua esposa, ou você vai se dedicar a 3 romances novos de 120 páginas cada, que você vai ler quinta e sexta um, sexta e sábado outro, sábado e domingo outro. O que é mais gostosinho? A cerveja no Guarujá ou você quietinho no seu sofá lendo? É uma escolha solitária. É sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Eu prefiro a leitura, né? Obrigado. Eu queria primeiramente parabenizar pela forma como você mesmo disse, alguém não da área diretamente conseguiu, porque é uma capacidade que eu acho bem difícil, você conseguir ver a arte, conseguir escrever sobre ela, incluindo uma área que é da pessoa, a psicologia, a psicanálise para ser mais específico, né? E conseguir escrever obras que a gente está falando aqui, né? Falar de teatro, mesmo não se incluindo tão dentro, né, como um ator, por exemplo, né? Acho isso fantástico, né? Que é trazer um ponto de vista que o ator mesmo trabalha, que são as pessoas em si, né? E que a psicanálise mais ainda faz, né? E a minha pergunta é dessa visão desse brasileiro, desse educador, desse profissional da psicanálise que entende tudo isso, como é que ele vê uma abordagem que o ator atualmente vê em todas as dificuldades que a arte como em geral tem, mas falando do ator, como é que você vê que o ator poderia pensar numa saída? Como é que a arte no Brasil, se puder dizer assim, poderia fazer para superar esse momento difícil? Como é que você acha que o ator em si pode se posicionar diferente ou de uma forma um pouco mais agressiva ou menos para fazer essa arte crescer, como você falou, de um público que já não é tão bem preparado, não é um público que está mais preocupado em pôr a comida na mesa do que ir ver arte, né? E como é que esse ator consegue fazer esse público e todos os outros conseguirem ver e respeitar mais a arte aqui no Brasil, entendeu? Entendi. Mas eu volto para a educação. Não tem como, eu tenho que partir da educação. O hábito de ir ao teatro, fazer que você me falou, fazer algo para melhor, foi isso? Tentando reformular de uma forma mais simples. Trabalhar essa arte, conseguir fomentar essa arte de uma maneira, nesse contexto atual, né? Fazer ela acontecer de uma maneira, porque a gente sabe que a arte não é uma coisa que está na pauta do brasileiro no geral, né? É a cultura como um todo, mas se você pensa que talvez dizer a coisa certa para a pessoa certa no momento certo, mas se você pensa que a falta eu não sei qual contexto você tentou ou pensou, mas eu acredito que o que a gente pode fazer, e que acho que seria a função do artista, é possibilitar ao outro uma vida melhor a partir daquilo que leu, ouviu, e possibilitar ao outro a compreensão daquilo que leu, ouviu a partir das percepções. E talvez essa pergunta, se fosse resumir, responder assim, você tem direito a responder em uma frase, fazer para o outro. Porque talvez muitos dos artistas, artistas entre aspas e atores, façam para si. E nada que faz para si
Se eu faço para mim, para o meu umbigo, para a minha vaidade, por que o outro vai? Se eu não estou dizendo nada para ninguém, eu digo para mim, quem me diz que a minha peça X, essa aqui, tarari, interessa a alguém? Ah, mas ela adorou. Ah, mas você que é meu primo adorou. Ele que é diretor e meu cunhado, tudo simulação, adorou, então é boa. Não é. Isso interessa? Aí assim, o que interessa? Aí é uma questão de... E nem sempre aquilo que interessa dá certo. Então assim, é muito delicada ter essa resposta, mas em uma linha só é fazer para o outro. Quando você cria um filho, você cria para o mundo. Quando você dá bom dia no elevador, você dá bom dia porque você é educado. Se a pessoa não te dá, o problema é dela. Se você fazendo para o outro, você tem que daí acreditar que pode fazer a sua parte, né? Eu acho que é isso, mas a partir de uma boa intenção. Se for no terreno da vaidade, do que é... Porque tem uma tendência dos grupos se fecharem, dos muito jovens sobretudo, eles começam a achar que aquilo é bom, eles vão fazendo, eles vão quebrando. Assim, eu posso te dizer, porque eu te digo com propriedade, né? É só para eles. Aí eles conseguem um editalzinho de 50 mil, 100 mil, 40 mil, sei lá, e não tem público. Não me interessa ver um negócio desse. Esses dias está em cartaz aqui, em não sei que sala, um grupo de Belo Horizonte. E eles estavam panfletando esses dias na porta de um teatro. Eu conversei com a menina, ela é atriz, ela é diretora, não sei o quê. Eu quero vê-los, né? Não sei, eles ganharam um prêmio lá, não sei o quê. Mas é mais ou menos isso. Eles estão ali buscando seu público, querendo falar, apresentando a peça. Talvez seja isso, né? Agora, essa compreensão daquilo que está sendo dito no palco, que seria o que daí o ator conseguindo passar e melhorar a vida das pessoas, parte da sua intenção. A intenção, eu acredito que, por mais subjetivo que possa parecer, é que quem planta alface, colhe alface, né? Se você faz aquilo, você não plantou alface para colher jabuticaba. Então, se você se dedicou ao máximo, se você fez a sua parte, a coisa funciona, a coisa acontece. Então, assim, no campo das artes, se você é um bom ator, alguém vai te encontrar. Você não precisa... Alguém vai te encontrar. Você tem que saber dizer muito não. Você tem que saber que tipo de grupo você não pode frequentar. Porque eu acho que o mais difícil são as escolhas. Como a vida é feita de escolhas, porque se eu me torno um ator, ou me fundo, ou tento me fundar um ator, né, eu vou ter que saber com quem não posso andar, onde não posso ir e o que não posso fazer. Porque é quase catequizador, mas é a mais pura verdade, porque São Paulo, né? É Praça Roosevelt, é bar não sei da onde, é festa não sei do que, é tudo menos arte, é tudo menos reflexão, é tudo menos pensamento. De que maneira que eu vou conseguir organizar isso para... Então, o que eu tenho que fazer? Porque daí, no meio das minhas noitadas e tudo, eu crio uma coisa que todo mundo acha legal, mas só a gente acha legal. A gente faz para satisfazer os nossos egos e não é para o outro, né? Esse livro é muito interessante, que a gente falou desse livro. Ele é tão para o outro que a minha lição de casa hoje era ler o livro para não falar besteira, entendeu? Porque sempre é assim. Esse aqui agora, como eu tenho feito muitas falas em cima desse, esse eu tô com ele afinadíssimo. Esse eu já tenho que ler, porque se já soube a ótica da psicanálise, eu tenho que entender, embora eu tenha feito muitas falas e dado aula muito em cima desse. Esse de relacionamento que eu tenho, também, mas se eu ler eu consigo falar. Mas é tão do outro, que quando ele chega e fala assim para mim, como é que você conseguiu? Eu fiz para o outro. Aí eu preciso começar a ler para entender, né? E claro que muita gente lê. Eu lembro que na segunda edição eu dei para a Imara Reis ler, e aí ela falou, lê e me diz. Aí ela me ligou, preciso falar com você. Né? Aí eu, tá bom, vamos lá. Marquei lá perto da casa dela ali, ela falou, tudo correto, mas como é que eu tenho a emoção se eu não tenho sentimento? Eu falei, claro. Pois é, mas para o ator não está muito claro isso aqui. Você tá dito, eu entendi, mas você vai ter que colocar isso aqui. Falei, claro.
Mas você não vai ficar bravo. Eu falei, claro que não, vamos mudar na hora. Mudei na hora e fiz a outra edição. Porque é para o outro. Se é para o outro, o que o outro precisa? Então talvez seja isso. Né? Agora, se essa discussão política, isso já não sei porque não faz. Eu acho que cada um vai ter que levar a sua cruz. Né? Beleza. Obrigado de novo. A minha dúvida é o seguinte, em relação à palavra, né? Eu gosto muito da palavra e gosto muito do silêncio. E gosto de tudo que se refere à comunicação. A palavra é um símbolo, né? Um ícone, é um elemento que acabou, é um símbolo que acabou tendo um som. Né? No silêncio não existe comunicação, não existe palavra, né? E o que me incomoda é o poder dessa palavra. A palavra que te atinge, não me atinge. Como é que é essa ideia da palavra fazer sentido dentro do ser? Você não tem a mesma história que eu, por exemplo, se um dia alguém dizer para você, eu devia ter parido um tijolo em vez de ter parido você. Para você não quer dizer nada, mas para mim essas palavras têm outro sentido que não faz o mesmo reflexo dentro de você. E como é que as pessoas enxergam a história com as palavras não significando para todos a mesma coisa? Existe isso? Ou é da minha cabeça? Bom, a construção emocional de cada um está ligada a essa primeira identidade. Então é claro que aquilo que me afeta não afeta você. Sim. A construção do discurso, talvez seja esse o melhor, sim, né? Sim. Termo, ela se dá a partir dessa constituição, dessa juntada de palavras, dessa juntada de interpretações entre sentimentos, emoções, e eu só posso garantir 100% da minha plateia entendendo e sentindo a mesma coisa no sonho. Não tem como na vida real que todo mundo sinta a mesma coisa. Então, eu não tenho como prever isso, mas eu tenho como entender que todos nós já fomos crianças. Todos nós já sentimos dor. Todos nós já sentimos medo. Todos nós, inclusive hoje, adultos. Então, eu tenho que partir disso. Então, se eu tenho uma cena que eu vou despertar a raiva de alguém, aquilo vai ser despertado para todos, cada um à sua maneira. Talvez essa seja a sua resposta. Se eu quero falar sobre o amor, todos vão sentir, cada um à sua maneira. E para aquele que não sente nada, de coração de pedra, tem inclusive um livro que é sobre isso, mas é infantil, ele também vai sentir a maneira dele. Porque a sua função enquanto ator não é que a pessoa sinta o que você sente, mas sim que a partir daquilo que você diz enquanto discurso, enquanto palavra, você possa despertar no outro aquele sentimento, aquela dor, aquele ressentimento, aquela frustração, aquele ódio, mas cada um à sua maneira. Então, talvez seja isso o que eu tenho entendido da sua pergunta, ou não? Porque o fato é a sensação, ou seja, essa palavra leva que tipo de emoção para você? A partir da minha construção emocional. Tá. Entendeu? Todos nós sentimos, cada um à sua maneira. De que maneira sentimos, aí é muito individual. Tá, mas ela vai causar um efeito semelhante nas pessoas. Ela vai causar o mesmo efeito, cada um à sua maneira. Tá. É o mesmo efeito. Pode ser com maior profundidade ou com menor profundidade. Cada um à sua maneira, porque somos indivíduos distintos, sentimos. Tá. Pode falar. Não. Agora vai ter que vir aqui falar. Vou ter que vir aqui. A cada um à sua maneira. Tá. Porque o que me causa essa dúvida é o Roberto Alvim. Eu sei. Porque, a palavra para ele é o que tem todo o poder. Sim. Né? O poder da palavra para a dramaturgia dele é fundamental. É isso que me incomoda demais, porque eu assisto algumas coisas dele e eu gosto pra caramba. Vai ter outras coisas que eu não gosto. Mas essas emoções aqui que às vezes não me acerta. Às vezes o cara, eu gostei, mas eu não gostei. Tá? Tipo, curti a peça ou não curti a peça. Eu penso que talvez seja essa emoção,
essa violência com que a palavra chega no cara. Mas para você, porque Tá. eu estou aqui falando, parte das pessoas que estão aqui podem não ter gostado ou não ter entendido, e parte pode ter gostado. Tá. Então, quando você entende que é individual, Tá. fica mais fácil. Não necessariamente você tem que gostar de todas as peças do Roberto Alvim, nem de ninguém, Sim. entendeu? É. E nem ter entendido. Né? E você pode ter ido num dia que você não entendeu e não gostou. Tá. Mas aí, o que você fez ao longo do dia? Aí vai no outro. Entendeu? Então, isso, na verdade, é o que causa... Uma acomodação também, né? Tem que acomodar. É o mesmo caso da flor que eu falei, da folha. Você vai olhar, cada dia ela está diferente. Certo. Tá bom? Bom, prazer, viu? Geraldo Fernandes. Tudo bem, Geraldo? Tudo bom? Eu sou um dos coordenadores da oficina aqui, junto com o Edson. E tem duas perguntas, né? Uma mais de ordem editorial prática e Tá. de interesse pessoal. Até falei, a gente até se comunicou um pouco por e-mail em relação ao que eu vou te dizer, que foi um ciclo de leitura dramática que o meu grupo organizou em uma ocupação de moradia, né? Durante as segundas-feiras do mês de julho, né? Onde... Desse ano? Tá. A gente, foram 5 dramaturgos, né? Era eu, o Décio, todos assim, vivos, né? E jovens, sem grandes, assim, nem todos foram montados, assim, são conhecidos, assim. Acho que o mais, assim, que tinha é o Rudinei Borges, que já tem foram montados mais espetáculos dele, ou melhor, está mais inserido nesse contexto assim, da mídia e tal, né? Mas os outros mais, assim, desconhecidos, que a dramaturgia é um assunto assim, que me interessa muito, né? Que essa questão dramatúrgica, de para onde ela vai, o que já aconteceu, e me interessa muito. E aí, essa pergunta prática seria isso. Também está relacionada com a próxima, que é assim... Como é que funciona com você essa questão, para essa publicação, né, como que você recebe os dramaturgos? Porque eu tenho interesse, era até um assunto que um dia eu queria conversar com você, que era publicar esses 5 textos que fizeram parte dessa mostra. Em um só volume. Isso, que é a gente está no ciclo da Jaca. Sim. Jaca é relacionado ao nome do meu grupo, que é a Jaca Este, e periodicamente a gente faz esse ciclo. Já aconteceu em espaços diferentes, épocas diferentes, e cada vez traz um eixo, assim, digamos, um recorte, né, para realizar, né, esse ciclo. E o outro é falando assim, dentro dessa questão dramatúrgica, você falou da questão política, e tem uma outra questão que eu acho que acompanha a época, cada época, e além da questão política, ou talvez a questão política determina, não sei o que, é a questão estética, certo? Eu não conheço a sua dramaturgia, assim, não tive ainda um contato, só o livro, né, para o ator do século XXI, mas eu não assim, a sua dramaturgia realmente eu ainda não tive um acesso. Quero ter questão do desmonte, a questão, estamos falando várias questões, né, desde embora isso não quer dizer da época, porque recentemente eu fui reler o Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, e é surpreendente quando ele escreveu na década de 40, e no entanto é um texto extremamente com recortes assim, estética totalmente contemporânea, né? Elementos, até o uso de microfone, se usa muito microfone na cena, você deve acompanhar isso, e ele coloca os personagens falando com o microfone, nossa, mas isso é tão atual, né? O recorte, né, que ele trabalha toda essa questão, não é realista. Ele vai para uma questão que ele trabalha o plano da realidade, o plano da fantasia, o plano da alucinação. O Jorge Andrade fez isso com Moratória também, 2 planos. Isso, e é tão contemporâneo, enfim, em relação a isso, essa questão estética também, né? Bom, em relação à publicação, tem o site, né, que é da Sim. editora, que tem que mandar o material, ou me mandar um e-mail, e eu tenho que ler os textos e entender o que dá para ser feito. Em geral, eu tenho publicado os textos que estão em cartaz, ou que estiveram, ou que estarão, né, ou que cria um movimento que possa fazer com que esses livros tenham um escoamento para que a gente entenda, ou que seja por fim de catalogação. Tá? A gente tem que conversar para entender de que maneira isso faz. Mas sendo um projeto de continuidade e estando dentro desse ciclo, eu acho que é importante até para você que se documente e catalogue isso. Para você ter, inclusive, para futuras parcerias, futuros apoios, enfim, acho que isso é uma coisa que você pode procurar.
a qualquer momento. Inclusive já falou comigo, eu me lembro disso. Eu tentei ir, não foi? E você falou que ia tentar ir uns dias. Porque é muito complicado, porque eu tenho a vida de escritório. Então eu até às vezes saio 7, 7h30, 8 horas, mas eu não consigo encarar o trânsito da cidade. Para mim é sempre uma aventura, porque eu moro e trabalho no mesmo bairro. Então assim, a minha São Paulo minha São Paulo são 4 quadras. Entendeu? Essa é minha São Paulo. Toda vez que eu tenho que fazer uma aventura, como hoje eu tive que, não sei, Interlagos e tudo, é uma assim, olha, existe isso aqui, tá? Minha vida é aquilo ali. Em escritório e texto. Dificilmente. Então, eu tento ir, mas às vezes o tempo não dá ou a preguiça não deixa, né? Por conta de todo dia. Em relação à estética, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada, porque eu sou anárquico, sempre. Esses dias alguém me perguntou... Alguém estava no meu escritório e perguntou assim, dos meus livros, né? Mas esses seus livros, você dá para alguém ler e tudo? Eu falei, eu dou. Eu ouço pessoas, eu mexo se preciso, mas é tão autoral, né? Então, o rapaz que falou aqui agora do Roberto Alvinha, as peças dele são totalmente autorais. É aquilo que ele acredita, aquilo que ele gosta, é aquilo que alguém vai gostar e alguém não vai gostar. Essa estética... cada um vai ter a sua, e nesse sentido eu acho que eu sou anárquico, porque se eu fosse um encenador, eu ia inventar a minha, eu ia descobrir alguma maneira, eu não ia seguir, eu não ia teorizar, porque eu acho que a teoria ela é muito boa, né? As tendências são muito interessantes para serem estudadas, mas na vida prática, cada um vai ter que ter a sua maneira. O que eu acho que não deve acontecer é o escracho, o que não deve acontecer é o qualquer nota. É eu inventar qualquer coisa só para poder fazer. Acho que tem que ter um mínimo de requinte e interesse, né, por aquilo que está fazendo ali em cena, mas eu gosto, eu gosto do teatro com o microfone, eu gosto inclusive dessas intervenções com vídeo, eu acredito, e cada vez mais eu acho que é interessante ter o som, né, eu venho pensando maneiras, né, de inventar a cena. E enquanto dramaturgo que você fala, isso é muito engraçado, porque eu tenho 11 textos de teatro, acredito, ou 12, uma coisa assim. Desses 12 tem um que é premiado nacionalmente, que se chama Quase, né, que eu escrevi, que é sobre Natal. Né, é sobre um cara que diz que não gosta de Natal, mas na verdade ele adora, e enfim, é muito engraçado, é quase um pastelão. No Rio quem fez foi a Thaís Portinho e o Nildo Parente, que já faleceu, até está viva. E eu tenho vários outros textos sobre toque, sobre relacionamento. Teve um que estava em cartaz no Teatro Jaraguá, que é o Carta Rasgada. Que Esses 12 todos já foram encenados? Não, porque aí que tá, é que eu vou chegar. Eu sempre escrevi por exercício. Eu sou um empreendedor. Eu tenho livrarias, eu tenho editora, eu podia muito bem montar minhas peças. Sim. Porque executivamente eu faria. Artisticamente talvez não. Mas eu nunca me interessei, porque a escrita para mim, ela é exercício. Então assim, as pessoas até tentam montar, querem, o Gerardo vai montar uma, Gerardo Franco vai montar uma agora, o ano que vem estreia uma com a direção do Grupo Solo, mas as pessoas quiseram. Eu não teria saúde, talvez, para fazer esse procedimento da produção, que você sabe que é muito difícil. Mas vocês sabem. Eu não teria, e eu também, talvez... a escrita para mim foi um exercício, e as publicações são mais fáceis, porque os meus textos são todos lidos. Os meus livros nunca pararam de vender, esse é o grande mistério. E é muito interessante, porque eu entro nas livrarias, e assim, parece brincadeira, mas eu entro e tem alguém com o meu livro na mão. Essa coisa da energia é muito interessante, né? Na hora que você entra. É muito interessante. Eu sempre vejo alguém comprando o meu livro, e eu não uso foto, que é para ninguém me identificar, eu nunca gostei, né? Mas eu escrevo para ser lido. Eu estava nessa questão da dramaturgia que aconteceu aqui no teatro. Eu lembro que o Aimar Labak falou assim, que o homem do teatro é aquele que acompanha a cena, que vai com os atores, que ensaia e tal, e que o homem que só escreve é o homem das letras. Eu achei ótimo, porque eu sou homem das letras. Eu até escrevo teatro, mas até me intitulo dramaturgo, porque afinal é dramaturgia. Mas dizer que eu sou da cena que eu vou fazer, eu não teria essa condição. Não me pergunte por quê, mas eu não faria. Se alguém quiser fazer, ok, pode fazer. Eu não interrompo.
Mas querer que eu faria um cinema, eu faria um roteiro de cinema e filmaria. Certo. Eu encararia tecnicamente isso, mas o teatro não. Mas sendo assim, se encarar sem fazer qualquer coisa que podia ser um horror ou podia ser legal. Então essa estética para mim é aquilo que é o melhor pro produto, que é o que está sendo montado. É o que eu penso, não é a pergunta, não é a resposta que você queria ter. Não, claro. eu falo assim, porque... Tá, 3 minutos. Tá, é assim, a dramaturgia ela veio, chegou um momento que apareceu Beckett com Godot, que foi assim, um divisor de água da dramaturgia mundial, certo? Que ele rompe... Com a espera e com... que rompe esteticamente, né? Ele rompe, né? Ele não conta uma história, não tem... a coisa fica meio ali... a ação é meio... ela fica suspensa, né? Não se conclui nada, né? Então, o próprio Nelson Rodrigues com Vestido de Noiva também, por mais que fala que é uma ruptura burguesa, mas é burguês, tarará, tudo bem, mas ele é uma ruptura, é um divisor de água, né? do teatro nacional em termos de dramaturgia, né? E aí você vai acompanhando as peças, os dramaturgos nossos, aqui eu falo que está do Brasil, aqui de São Paulo, mas Sim. que eu lido mais, tem Sim. mais próximo, né? Você percebe uma reinvenção da dramaturgia, que a Sarah Kane, Sim. que você olha, né? Tem uma baita ruptura, ela quebra tudo, ao ponto de os próprios professores dela lá da escola, ela fala que isso não é literatura, ela foi extremamente condenada, escrachada, renegada, né? Depois que ela morreu, que o mundo inteiro veio a montá-la, e ela virou... Hoje é montada no mundo inteiro, mesmo no Brasil, né? Então, sabe essa estética que rompe com que tá, né? É a vanguarda, né? A vanguarda. É. Mas Que é bom. isso. Obrigado. Obrigado a você, né?